Muito bem, já estou de volta e agora vamos com o quadro Tereré com Bruno Calegari. O entrevistado de hoje é o Lucas Douzan, empresário e CEO da Solurb. Acompanhe. De volta com o nosso quadro Tereré com Bruno Calegari dentro do Bora MS, e hoje eu estou recebendo um jovem empreendedor que tem uma visão de futuro gigantesca. Ele é formado como engenheiro civil, né? Mas a sua área de atuação é um pouquinho em cada coisa ali, tá? O Lucas Potric Douzan tá aqui comigo. Lucas, bem-vindo, viu? Obrigado pela sua presença. Jovem empreendedor, ocupando cargos importantes, e é legal a gente contar um pouco dessas histórias, né? Para quem nos assiste. Fala um pouquinho de você. Você é natural aqui de Campo Grande, né? Bom, primeiramente agradecer o convite, né? Para estar aqui no quadro do Tereré com Bruno Calegari. Sou natural de Campo Grande, nasci aqui. Minha família é gaúcha, são todos do sul, meus irmãos, mas meus pais vieram para cá em 76, para Maracaju. Então eu já nasci em 89, já em Campo Grande. Eu sou natural daqui de Campo Grande. Que bacana. Formação como engenheiro civil, mas não atua na área da engenharia, né? Sou engenheiro formado. Acredito que a faculdade me deu a experiência que eu precisava e abriu a minha mente para aquilo que eu precisava, mas eu gosto mesmo do empreendedorismo. Que bacana. Isso desperta em você pensar em coisas diferentes, novos desafios. Como que você lida com o empreendedorismo? E é interessante você falar disso, né? Que apesar da sua formação ser como engenheiro, eu acho que o empreendedor, ele às vezes não precisa ter um diploma formado na área, né? Concordo. Mas ele precisa ter a expertise, o feeling, ele precisa de fato ter esse olhar voltado para o empreendedorismo, para o mercado. Como que é isso para você no dia a dia? É mais ou menos isso mesmo. Eu acredito que para ser empreendedor não precisa do diploma, mas eu digo que a faculdade foi um caminhar para mim. Então, assim, dentro da faculdade de engenharia, uma faculdade que não é fácil, ela trabalha muito com lógica, muito com você descobrir as coisas. Então, assim, isso acabou abrindo a minha mente também para descobrir novos negócios. Mas apesar de que eu falar que eu não trabalho nada com engenharia, a Solurb é uma empresa de engenharia, né? A coleta de lixo, a varrição de ruas, ela é um serviço de engenharia. Ou seja, a faculdade de engenharia, por exemplo, você pensar na construção de uma ponte, né? É a mesma coisa de pensar na construção de uma empresa. Mais ou né? menos isso. E isso te coloca nesses desafios ali, você pensar, calcular, traçar uma estratégia para não errar. Agora, falando da sua atuação dentro da Solurb, você é um cara muito jovem, né? Mas também ocupa um cargo extremamente importante, né, dentro da Solurb. Fala um pouquinho desse seu trabalho nessa empresa, que é uma empresa gigantesca, né? Que não é fácil você lidar com coleta de resíduos, limpeza de cidade, ainda mais falando de uma cidade como Campo Grande, com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Foi um desafio muito grande, né? Eu entrei na Solurb em 2012, já, né, nesse cargo, eu era recém-formado, então foi uma outra faculdade para mim, eu brinco, né? Acabo dividindo a superintendência com o Elcio, né? Lá nós somos em 2 empresas, né? A Solurb é dirigida por 2 empresas, então tem o Elcio e eu que fazemos essa parte da superintendência. Então eu aprendi muito, né? E hoje eu vejo que os frutos que eu aprendi ali dentro de gestão, eu acabo trazendo isso para as minhas outras empresas que eu abri. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas empresas que você tem também nesse ramo de atuação. Agora, quando a gente fala de você, um cargo de superintendente, para quem nos assiste, o que faz um superintendente? Lá a gente gere toda a empresa, né? Então a parte hoje é muito comum falar em CEO, né? Basicamente isso, mas é que em 2012 ainda não era tão comum esse cargo de CEO, então é mais ou menos um CEO. Então lá a gente basicamente gera a empresa. Então tudo passa pela gente, tomada de decisão, enfim, tanto a parte operacional quanto a parte administrativa.
Ou seja, tudo aquilo que vocês precisam talvez desenvolver dentro e fora também da empresa está ali nesse trabalho que você desenvolve. Exatamente. Então hoje a gente tem mais de 1000 colaboradores, então tem toda a parte de recursos humanos, toda essa parte agora com a NR01 que é nova, né? Então todo mundo tá descobrindo isso, então a gente já está um passo à frente, a gente está desde o ano passado, a gente já está desenvolvendo os materiais. Então, não é fácil, mas a gente tem uma equipe muito boa, né? A gente brinca que não é fácil ter 96% de aprovação. E isso não é mérito meu ou do meu gerente, é mérito de toda a equipe, né? Então, lá na ponta, as pessoas gostam muito dos coletores, dos varredores. Então, assim, eles que fazem esse trabalho para a gente ter uma aceitação muito boa aqui na cidade de Campo Grande. E quando as pessoas que vêm de repente, passando o veículo ali da Solub, os coletores realizando o trabalho, mas antes desse coletor ir para a rua campo mesmo trabalhar, existe todo um preparo. Existe todo um treinamento, existem normas e regras que precisam ser seguidas para garantir um trabalho de qualidade e principalmente garantir a segurança daquele colaborador, né? Sim, com certeza. Geralmente a pessoa que entra dentro da Solub para trabalhar como coletor, como varredor, como motorista, ele passa por um treinamento e por uma integração de mais ou menos 30 dias ali, somente para depois ele começar a entrar a dirigir. Aí, o motorista especificamente, ele começa a trabalhar do lado de um motorista e aí ele vai indo, vai entendendo as rotas, depois ele é acompanhado de um outro motorista para depois ele começar a seguir sozinho. E mais ou menos o varredor também, o coletor. Então ele acaba trabalhando com um outro coletor, ele vai entendendo e aí o outro coletor depois deixa ele trabalhar, vai orientando até que ele esteja apto totalmente a executar os serviços dele. Agora, quando se fala em manter uma cidade como Campo Grande, uma cidade grande, né, a maior cidade aqui do estado de Mato Grosso do Sul, manter uma cidade como essa limpa, qual que é o maior desafio que vocês enfrentam aí e precisam superar diariamente, né? Acho que o maior desafio são as áreas verdes, sabe, Bruno? Porque Campo Grande, ela tem uma característica, apesar de ser uma capital, ela é uma cidade muito horizontal. Então ela é pouco verticalizada, perto das outras grandes cidades. Então, ela é muito espalhada. E Campo Grande tem essa característica de ser muito verde, né? Então, todo mundo elogia isso porque isso é muito bom pra gente. Mas essa é uma dificuldade, entendeu? Então, principalmente em épocas de chuva, né? E tem a questão da sazonalidade. Na coleta de resíduos, a gente vê muito a sazonalidade nos finais de ano. Então, assim, se você pega o período de outubro a fevereiro, a quantidade de resíduos ela é muito maior do que durante a estiagem, que é durante maio e junho. Hoje, quando a gente fala de coleta de resíduos, né? Vocês trabalham com essa coleta não só material lixo no dia a dia ali mesmo, né? Quais outros tipos de serviço, além do lixo residencial ali, que a dona de casa produz diariamente no seu dia, quais outros tipos de coletas que vocês realizam aqui em Campo Grande? A gente realiza, além da coleta domiciliar e comercial que a gente chama, a gente faz a coleta de resíduos da coleta de resíduos de serviço de saúde, então principalmente nos hospitais e nas unidades de saúde mantenedoras pela prefeitura, então a gente faz esse serviço. A gente faz algumas coletas de animais mortos, a gente faz coleta seletiva, principalmente, também tem os ecopontos. A gente faz a coleta nos ecopontos, então as pessoas deixam, às vezes poda, às vezes um material esclavo nos ecopontos e a gente também faz essa coleta. Mas principalmente a coleta seletiva é feita no porta a porta, em quase 100% da cidade e nas áreas que não são coletadas porta a porta, porque não tem, não tem viabilidade, não tem necessidade, porque são poucos os resíduos, muito poucos às vezes, e principalmente na periferia, que você tem às vezes uma casa por quarteirão, não faz sentido, né, não faz sentido para a prefeitura ter uma coleta porta a porta, né, nesses lugares. Aí a gente tem a coleta dos LEVs, que é locais de entrega voluntária. Então a gente pega ali no máximo 1 quilômetro da distância dessa da região, residência ou do comércio da pessoa, ela pode vir e deixar o material da coleta seletiva que a gente faz a coleta. É interessante porque quando a gente fala dessa questão de logística, né? Pensar tudo isso, você conseguir organizar tudo isso, existe toda uma equipe por trás, né? Pensando, organizando, estudando cada região do município.
A gente sabe que a responsabilidade de oferecer esse serviço é do poder público, né? E aí o poder público, então, tem a contratação de uma empresa para poder estar realizando essa prestação de serviço. A gente, falando um pouco desses ecopontos aí que vocês têm, hoje são quantos espalhados aí por Campo Grande? E você acha também que a população conhece e sabe que esses ecopontos estão ali, que tipo de material que elas podem estar levando? Como que é a utilização da população desses ecopontos? São 5 ecopontos que a gente tem distribuído na cidade. Eu acredito que a população tenha conhecimento. É óbvio que quanto mais próximo você está do ecoponto, mais familiarizado você está, né? E daquilo que pode, daquilo que não pode levar. Então acontece muito das pessoas quererem levar, às vezes, fiz uma reforma em casa, vou levar lá. Mas a gente tem um limite. O objetivo do ecoponto é exatamente esse. Eu fiz uma reforma num banheiro lá de casa, troquei o piso lá do banheiro. Eu tenho menos que 1 metro cúbico, né? Então eu posso destinar lá no ecoponto. Eu fiz uma reforma grande na minha casa. Não, isso daí você vai ter que contratar uma empresa, porque a gente tem um caminhão de coisas para descarregar. Não dá, né? Não dá. Então antigamente tinha muito isso. Eu tenho um sofá aqui. Então a gente é limitado a 1 metro cúbico. Então nem daqui a pouco a gente acaba... A gente não pode se tornar um lixão dentro da cidade, né? Então daqui a pouco eu estou recebendo tudo e não... Então, tem todas as regras, mas se alguém tiver alguma dúvida, o nosso site é www.solur.eco.br, é só entrar lá no site que tem todas as informações. Bacana. Lucas, falando da destinação desse lixo, né? Às vezes as pessoas não têm a noção da complexidade que é esse trabalho depois que o caminhão passou, coletou o lixo ali na porta da residência, da empresa, nos ecopontos, enfim. Qual é o trabalho que vocês realizam depois, né? Porque quando a gente fala de lixo, a gente pensa também aquela preocupação em relação ao meio ambiente, né? Mas afinal, o que é feito com esse lixo? Para onde que ele vai? Existe uma destinação, um reaproveitamento? Como que vocês trabalham isso? Cada resíduo tem a sua própria destinação, né? Então, por exemplo, os resíduos de serviços de saúde, eles são destinados às empresas para fazerem o tratamento, para depois de fazerem todo o tratamento, eles ficarem aptos a voltarem ao aterro sanitário. Eles são descaracterizados e tudo mais. Tem os resíduos de obras, né? Que são os resíduos da construção civil, e esses são destinados ao aterro de construção civil, que não é o aterro que a Solurb opera. Já os resíduos domiciliares, aí esses sim são destinados ao aterro sanitário, é toda uma obra de engenharia, não pode ter ninguém lá, então tem tudo isso. Até no começo do nosso contato a gente teve essa dificuldade, porque a gente estava fechando o lixão, e aí a usina de triagem não estava pronta. E aí, falando da usina de triagem, é para onde vai a coleta seletiva. A coleta seletiva vai toda para a usina de triagem, para os cooperados. Os cooperados são 4 cooperativas. Eles fazem a segregação, a separação e a venda do material que fica para eles. Bacana. Teve um ponto que a gente falou que vocês realizam também a coleta de lixo hospitalar relacionado à saúde, né? E às vezes as pessoas têm uma seringa, às vezes a pessoa usa insulina, precisa aplicar, ou outras coisas, ou até mesmo um vidro que quebrou. É importante a gente sempre estar falando com as pessoas da forma correta de descartar esses resíduos, né? Porque são pessoas que vão lá fazer a coleta daquele material. Então, se você tiver algum objeto pérfuro cortante, né, que corta ou que possa furar, existe uma forma segura de fazer o descarte. Como que as pessoas podem fazer isso, até para não colocar em risco a vida do colaborador, né, que está ali fazendo essa coleta? Perfeito. A ideia tem um material pérfuro cortante, vamos embalar ele. Eu tenho uma seringa, por exemplo. Vamos achar uma garrafinha PET, colocar ali, tampa ela. Cara, ela tá ali protegida, o coletor tá protegido, porque acontece muito. O coletor, a gente não sabe o que tem, a gente não consegue abrir todos os lixos, né? Todos os saquinhos de lixo. Então eu vou abrir para ver o que tem, para saber se eu tenho que tomar cuidado ou não. Não. O coletor simplesmente ele pega o saco. Então, se você tem às vezes uma seringa ali, ela vai perfurar a perna, a mão do coletor. Então isso é muito importante. Então coloca dentro de um PET que resolve. Quebrei uma taça, quebrei um vidro, alguma coisa. Pega uma caixa de papelão, passa um durex, isso não vai custar e vai proteger a vida, né, do nosso coletor.
É importante a gente trazer essa conscientização, porque infelizmente, às vezes acontece das pessoas realizarem o descarte de forma irregular, né? Ou não da forma correta que deveria. Então, quando acontecer isso, você tiver um objeto aí na sua casa, né? Uma seringa, uma agulha ou um vidro que quebrou, faça esse descarte de forma muito segura, porque você precisa pensar que um ser humano vai passar ali e vai coletar esse lixo, né? Então é fundamental todo esse cuidado. Agora, Lucas, falando um pouco do seu... Vamos mudar o foco completamente agora. Falando de Copa do Mundo, vai, o que você acha? Brasil, você tá confiante que deve vir o Hexa, que tem possibilidade de chegar numa final ou não? Olha, o pessoal fala muito que em 94, 2002 a gente chegou nessa situação, né? Sem ser favorito. Difícil, exato. Chegou capengando nas eliminatórias, mas a gente chegou e o Brasil sempre é favorito. Então, assim, por mais que a gente seja pessimista, às vezes falar, não, esse ano não vai, esse ano não vai. Esse ano talvez seja o mais difícil, mas o Brasil é o Brasil. O Brasil é o maior campeão, a gente tem que respeitar, os outros têm que respeitar mais ainda. Então, a gente vê na alegria do povo, por mais decepcionados que a gente esteja, chega na época da Copa do Mundo, todo mundo se anima e todo mundo tem a certeza que o Brasil vai ser essa. Esperamos. Eu estava até inclusive assistindo o documentário, né, na Netflix, da Copa de 2002, que o Brasil foi campeão, e a Copa de 94, né? A de 2002, comparando com a nossa realidade hoje, eu acho que nós estamos muito parecidos, né? Começou completamente desacreditado, né? Quase não classifica, quase que não vai para a Copa, e o Brasil foi crescendo, né? Veio crescendo, enfim. O Ronaldo Fenômeno tinha uma lesão, o Neymar tem uma lesão, né? Enfim, eu não sei, eu acho que algumas coisas estão caminhando. E a Copa de 94, o Brasil passou 24 anos para ganhar a Copa de 94. E a última de 2002, hoje, 2026, faz 24 anos também. Então eu acho que temos grande chance de trazer o Hexa. Muitas coincidências aí no meio, né, Bruno? Exatamente. Agora, por que eu decidi tocar no assunto de Copa do Mundo com o Lucas? Porque você é um jovem empreendedor, visionário, e você tem um complexo grande aqui, inclusive a nossa equipe esteve acompanhando a inauguração, a equipe da TV Guanandi, aqui da Band de Mato Grosso do Sul. Por que esse gosto pelo esporte aí? Você pratica algum esporte ou não? Eu tenho uns amigos meus que eles brigam, eles falam assim, cara, você é um esportista híbrido. Você já fez todos os tipos de esporte da sua vida. Eu falo, cara, tudo que seja imaginar já fez. Já joguei basquete na escola, já joguei futebol, já joguei golfe, pádel, tênis, o que você imaginar. E hoje o que você tá jogando, vai? Hoje eu corro. Hoje eu corro. Tá vendo? Hoje eu corro e faço ciclismo. Os meus esportes são esses. São esportes individuais. Já fiz tanto esporte coletivo que hoje em dia eu faço esporte. Fala, não, eu quero só praticar meu esporte, eu e acabou, né? Não tem esse problema. É muito bom. Eu nunca gostei de correr, mas em 2018, quando eu comecei a correr, nossa, abriu minha mente, porque é o tempo que eu passo sozinho, mas eu não passo sozinho simplesmente olhando o celular, vendo uma televisão, nada, que eu desligo. Mas é um tempo meu que eu começo a refletir sobre a vida, começo a pensar nos meus negócios, então muitas coisas saem dali, do meu tempo sozinho. Você acredita, Lucas, que eu também comecei a correr? E aí eu comecei a refletir também. A dor no joelho, a dor nas costas. Isso daí foi mesmo. Foi uma reflexão que eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Mas não acontece com você assim de vez em quando, não? Não, olha, a dor, ela faz parte de qualquer esporte. E a gente treina mesmo com dor. Mas no caso a gente procurou uma assessoria. Quando a gente procurou uma assessoria, a gente não corre errado. Aí não tem dor. Diminui, né? Diminui os riscos. Agora fala um pouquinho desse complexo que você tem, que inclusive é muito próximo aqui da TV também, né? A gente inaugurou na quinta-feira passada, né? A gente fez a inauguração da arena, ali são dois campos sintéticos, tá? 2 campos society sintéticos. A gente tem um ginásio para quadra de futsal, uma quadra de futsal de um tamanho oficial, que é Campo Grande, com arquibancada, uma estrutura bem bacana. A gente tem 2 quadras de areia, uma quadra de pádel e uma de pickleball, além de uma academia, né? Que tem um pessoal da academia que é voltada pro alto rendimento. Então, eu pratico um esporte, por exemplo, eu faço corrida. Então eu vou lá e faço trabalhos justamente para a corrida, para eu não me lesionar na corrida. Não é simplesmente uma academia convencional. Então, assim, a ideia do complexo
foi justamente no acontecer dos atletas irem embora. Eu tenho um filho, né, de 9 anos. E quando eu coloquei ele com 4 aninhos na escolinha Pelezinho, como eu gosto de empreendedor, eu sempre gostei de esporte, eu amo esporte. Então, eu fui levando ele e aí eu comecei a ver que, olha, eu via muitos pais reclamarem de uma coisa ou outra e não fazerem nada. E eu não sou essa pessoa. Eu olhava e falava assim, mas se tá errado, vamos tentar corrigir, vamos conversar. E aí eu fui começando a me envolver. E aí foi quando eu acabei fazendo essa parceria com o Júlio César, com o Pelezinho. Virei sócio do Pelezinho e eu falei assim, cara, vamos construir um lugar onde as crianças fiquem aqui em Campo Grande, porque eu vejo que a dor dos pais, que eu comecei a notar isso, a dor dos pais a criança começa a se destacar, ele precisa ir embora, o guri ser jogador. Por quê? Porque aqui não tem estrutura, aqui não tem competitividade. Não tinha, exatamente, bem falado. Então assim, eu falei, olha, eu preciso construir um complexo justamente... Aí a gente tem esse caso agora do Ederson. O Ederson é aqui de Campo Grande, pouquíssimas pessoas conhecem o Ederson, porque ele saiu muito novo. Acho que, se eu não me engano, ele saiu com 8 anos de idade. Por isso. Então eu falei, poxa, a minha realização vai ser quando os atletas ficarem aqui, se tornarem jogadores e, obviamente, chegarem numa seleção brasileira e falar assim, não, eu fiz toda a minha infância aqui em Campo Grande. Por quê? Porque eu vejo que para a criança é muito, muito doloroso. Então, assim, os pais depositam em crianças de 6, 7, 8 anos de idade a esperança do futuro delas. Tipo assim, às vezes elas largam um emprego, tem um emprego que não, mas vamos embora para São Paulo, vamos para Porto Alegre, Curitiba, e largam o emprego delas para viverem o sonho do filho. E aí depositam na criança uma carga muito grande. Deixam ele longe da família, dos amigos. E aí, né, vale a pena mesmo? Então assim, a gente pensa muito na criança, sabe? Que bacana, que legal. Lucas, eu quero agradecer esse tempo que você disponibilizou aqui para contar um pouquinho dessa sua história. Mas antes de encerrar, bom, você... acho que a sua última realização profissional foi toda essa estrutura do esporte. Tem mais alguma coisa que o Lucas deseja realizar aí? Olha, algum sonho? Vou voltar a falar obrigado novamente pelo convite, Bruno, mas assim, eu hoje me sinto realizado. Até falei isso na entrevista com a equipe da Band no dia da inauguração. Um dia antes da inauguração, eu cheguei em casa, até me emocionei, porque assim, agora sim, eu tô realizado completamente. Então, porque o esporte é uma coisa que me motiva. As pessoas falam assim, você fala de muita coisa, mas quando você fala do esporte, parece que você... o olho brilha, né? O seu rosto você demonstra muito mais felicidade. Então, assim, eu fico muito feliz de ter conquistado as pessoas. Ontem eu estava com um amigo meu lá na arena e ele falou assim, você construiu isso sozinho? Foi da sua cabeça? Eu falei, foi da minha cabeça. Então, assim, é muito legal. Eu falei, cara, parabéns, ficou muito bacana. Então, assim, ver isso nas pessoas, que eu tô trazendo essa alegria, que as pessoas estão se surpreendendo, é o que eu gostaria de ter feito e, graças a Deus, eu tenho conquistado. Olha que eu acho que a faculdade de engenharia para ele serviu para isso, construir sonhos e realizar esses sonhos, né? Lucas, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. A gente abre esse espaço para poder contar histórias, para refletir um pouco, né, sobre esses desafios que a vida nos coloca, né? E é bom saber que tem pessoas assim que pensam como você, olhando para o esporte, falando, vendo que Campo Grande precisa avançar cada vez mais nisso, né? Quando a gente fala de coleta de lixo, Campo Grande é referência, mas aí o Lucas se sentiu incomodado, falou, peraí que eu preciso atuar em outra área agora, né? E que bom, porque a gente vê que de fato o esporte ele transforma vidas, né? Ele tem a chance de mudar a história de uma criança que às vezes mora na periferia, que às vezes não tem todas as oportunidades, né? E o esporte ele pode transformar, tirar a criança, o jovem, o adolescente, ou até mesmo o adulto, né? Do mundo dos vícios, né? E isso é muito bom. O esporte, ele não é só saúde, ele é transformação de vida, né? Então a gente fica feliz de saber que você pensa dessa forma, né? E que eu tenho certeza que essa semente que você plantou, que não é uma sementinha, uma semente grande, né? Vai transformar a vida de muitas pessoas aqui na capital. Muito obrigado, Bruno. Valeu. Muito feliz. Eu que agradeço. Valeu. Mais uma vez, obrigado, viu? Tá. Bom, gente, ó, esse bate-papo aqui com o Lucas, né? Você pode conferir nas nossas redes sociais aí, no canal no YouTube da TV Guarandi, também vai estar na íntegra lá pra você, os melhores momentos no nosso perfil no Instagram do Bora MS, tá bom? Ó,
Beijo no seu coração. Eu sigo no estúdio agora com o Bora MS e semana que vem tem mais Tereré aqui comigo, Bruno Calegari. Até lá.